Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje o meu querido amigo de longa data, já vai beirar os 30 anos de amizade aí, de contato, e vocês gostam muito também, porque todas as vezes que ele vem no Vida Inteligente, ele acrescenta conhecimento, sabedoria, é uma pessoa hiper conceituada, hiper graduada, hiper inteligente, sabe abordar as questões com um linguajar acessível, onde todo mundo entende, e é dotado de um profundo conhecimento. Então está aí o meu querido amigo astrônomo e ex-professor de geociências da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Araújo Duarte. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Olá, salve, salve. Que bom Tudo receber bem, você. Tudo bem, tudo receber bem, tá? você no Vida Inteligente é sempre um prazer. E um Hoje prazer nós. meu também. Agradeço muito aí pela oportunidade e Então, vamos ter mais vamos uma tocar. conversa aí para. Boa, né? Boa. Eu já vou falar o tema para a turma. O interessante é que quando eu falo, Paulo, vamos fazer um programa aí, veja um novo tema para a gente abordar, porque ele é um poço de conhecimento, né? Então, não podemos abordar tudo que ele sabe na sua vivência em um único programa de 1 hora de duração por aí. Então, e o Paulo, ele é assim, ele espera, grego, quando eu estiver pronto eu te falo, ele não é desses não, vamos lá assim, não. Então ele prepara, ele é meticuloso, então ele se preocupa, então isso é muito bacana. Então, o resultado final, o produto final, digamos assim, que é hoje o que nós vamos apresentar para vocês, é maravilhoso. Então, e o tema proposto por ele, essa vez não fui eu que propus tema nenhum, não. Né? Esse é por ele. O tema é interessante e ele vai ter a responsabilidade de dissertar sobre isso. O céu não é o mesmo para todos. Ué, como é isso, Paulo? Não é o mesmo para todos? Explica isso aí. Eu posso até dizer que o céu tem muitos céus. Ih, rapaz, aí complicou mais ainda. Complicou mais ainda, né? É Vamos lá. verdade, é verdade. Não, é pelo seguinte, ô Grego. A, a humanidade, é, desde lá os seus primórdios, né? Sempre teve muito contato com o céu. Não é? Se você já teve a oportunidade de ficar num local retirado da luz das cidades, num Nossa, local claro. escuro, olhando o céu, dá até a impressão assim que a gente pode tocar o céu com o dedo, parece que ele está ali pertinho. Verdade, Muitas verdade. estrelas, não é? A Via Láctea, aquela mancha leitosa no céu, a gente vê com muita facilidade. Agora, imagine você, o homem antigo, olhando o céu daquela maneira, sem as luzes das cidades e tal. Então, o contato do ser humano com o céu sempre foi muito íntimo, né? Sempre foi muito íntimo. Então, aos poucos, o ser humano começa a descobrir que o céu tem ciclos. Há Opa. determinadas constelações que aparecem numa época, outras constelações aparecem em outra época. O céu, aos pouquinhos, passa a constituir uma espécie de um calendário para o ser humano. Aparece determinada constelação quando é o verão, quando é a estação quente, outra quando é a estação fria, o inverno, época de plantar, época de colher, época da caça, da pesca, não é? Então, aos poucos, o céu vai sendo utilizado como um grande calendário para reger a vida dos povos, não é? E os povos são muitos. Então, cada um enxerga o céu à sua maneira, não é? E pega este céu para trazer para a sua comunidade, não é? Para reger as suas atividades cotidianas, inclusive até os seus rituais, não é? Porque aos poucos começam a ser criados deuses e deusas lá no céu, muitas vezes propiciado por causa do medo, não é?
determinados acontecimentos. Imagine para o homem antigo passar um cometa lá no céu, ou cair um meteoro, não é? Então, o céu também, além de servir para muita coisa, como calendários e tudo, o céu também impunha um certo medo para o pessoal. Me esclarece uma coisa, Paulo, antes de você continuar. Você falou uma coisa que me tocou aqui, me chamou a atenção. Você falou que o céu não é o mesmo, né? Você falou que tem constelação que aparece periodicamente e tudo, mas não existe, o ano não se repete. Por exemplo, nosso calendário aqui, você falou de calendário. Por exemplo, nós fazemos aniversário. O que é o aniversário nosso? É exatamente a posição dos astros na mesma época, no mesmo dia que você nasceu. Em assim sendo, leva-nos a crer que seja uma repetição. Então, como é que é isso que alguma coisa aparece e depois não aparece? Esclarece esse ponto aí que você disse, por favor. Uhum. Sim, é uma repetição, justamente por isso que é utilizado como calendário. Né? Sim. Porque, veja, vamos ver, constelação de Órion, constelação de Escorpião. Tá. Né? São constelações opostas no céu. Digamos assim, que estariam a 180 graus. Não é? Então, quando uma começa a surgir no leste, a outra constelação está se pondo no oeste. Entendo. Então, se começa a surgir, por exemplo, a constelação no leste, à noite começa a surgir a constelação de Escorpião, é porque é uma determinada época do ano. Época, por exemplo, do verão. Okay. Entende? Tá? Quando a constelação de Órion, que começa a surgir no leste à noite, então já é outra estação, já é o inverno. Porque aí a constelação do Escorpião está se pondo no oeste. Entendi. Agora entendi. Agora peguei. Órion no leste, entende? Então, essa repetição justamente é que faz não é, os povos entenderem o céu como um calendário. O aparecimento das constelações ou no leste ou se pondo no oeste vai indicar que estação do ano nós estamos naquele momento. Opa, é época de plantar, porque está aparecendo essa constelação aqui. Entende? Que bacana, né? Puxa. E nós temos esse tipo de estudo, ele pode ser chamado de etnoastronomia. Etnoastronomia. A astronomia tem muitas ramificações, entende, Grego? E uma delas é justamente a etnoastronomia. Etno, que vem de etnia, não é? Então, são povos que se utilizam do céu para reger a sua vida, se apropriam do céu para reger a sua vida. Agora, essa etnoastronomia, ela ainda não, digamos assim, não deslanchou muito, apesar de ser uma coisa antiga. Aqui no Brasil, nós temos 2 professores que são bem especialistas nisso. Um deles é o professor Germano, Bruno Afonso, que é do Paraná, hoje é aposentado da Universidade Federal do Paraná, mas ainda continua pesquisando, indo até as tribos do Brasil, que bacana. Né? E fazendo esse trabalho de pesquisa, não para impor a sua astronomia científica, mas para entender a astronomia popular, a astronomia desses povos. Perfeito. Temos o professor Valmir Cardoso também, que é da PUC de São Paulo, que faz um trabalho muito bacana a respeito disso. Aqui mesmo, na nossa ilha, nós temos o nosso amigo Adnir Ramos, não é? Isso. Temos o professor Paulo Araújo Duarte também, né? O Adnir, ele se dedica mais ao trabalho da arqueoastronomia. Isso, inscrições rupestres, essas questões todas. Isso, exatamente.
e inclusive ele tem livros até publicados também. Sim. Então, é um trabalho muito, muito interessante, não é? É um trabalho muito interessante que é essa questão de verificar como determinados povos enxergam o céu. Por isso que eu digo, né, que o céu tem muitos céus. Porque, verdade. dependendo do povo, ele vai enxergar de uma maneira, né? Dependendo da pessoa, como, por exemplo, se é um cientista, se é um astrônomo, se é um físico que estuda o céu, o olhar dele já vai ser diferente, vai ser um olhar científico. Né? Interessante essa abordagem. Mas a chamada astronomia popular ainda tem seu espaço, sim, e deve ser respeitada. Não significa que a astronomia científica seja superior à astronomia popular, digamos assim. Tá? Uma não é superior à outra. Todas elas têm o seu espaço, né? O seu momento, o seu espaço, entende? Ô Paulo, você me enviou uma série de slides. Você me diz a hora da sequência, tá? Da sequência, não, me chama cada slide aí. Não sei se você quer que eu ponha o primeiro, alguma coisa assim. Isso. Não, ainda vamos só conversar um pouquinho. Então tá bom. Você a parte introdutória para o pessoal. Isso, você comanda. O pessoal entender a nossa abordagem depois usando as imagens, não é? Tá? Bom, nós podemos dizer que a astronomia, no início, ela surgiu para suprir necessidades até de sobrevivência das pessoas, né? Porque costuma-se dizer, né, quase todo livro de astronomia e textos, artigos e tal, dizem que a astronomia é a ciência mais antiga, né, que existe e tal. Talvez não seja bem assim, porque a preocupação do homem antigo não era fazer astronomia, mas era tratar da sua sobrevivência, né? Sim. Mas o céu acaba entrando aí nessa história da sobrevivência, porque era preciso saber a época de plantar, a época de colher, não é? A época da caça, a época das cheias, a época da seca. Tudo isso era controlado pelo céu. Então, o céu era um verdadeiro calendário, que é para nós também. Um oráculo chamaria até, né? Um oráculo, porque todo mundo olhava para aquilo e decifrava o que era para ser feito. Né? Sim, não tem dúvida, não é? Até como você fala no oráculo, eu poderia dizer que essa percepção do grandioso, quando a gente olha para o céu é uma coisa magnífica, né? Principalmente longe das luzes da cidade. Fantástico. Quando você olha o céu, surgem uma série de indagações. Né? Dentre elas, será que nós estamos sozinhos nesse mundo, nessa grandeza toda desse universo? Será que nós estamos sozinhos? Começa a vir uma série de perguntas, uma série de questões. E nós estamos enxergando só um pontinho, né? Só um pontinho de areia, um grão de areia, né? Porque o universo é gigantesco. E até questões metafísicas também começam a surgir, não é? Eu lembro da sonda, de uma dessas sondas Voyager, né, que já estão longe, né? Foram lançadas na década de 70. Já saíram do sistema solar, inclusive. Já estão longe, né? Mas quando uma delas passou um pouco de Plutão, aquele astrônomo estadunidense, o Carl Sagan, que comandava a equipe ali e tal, que mandou também uma série de informações para o espaço, naquela sonda, tudo. A equipe teve a ideia de voltar um pouco a câmera lá da sonda e pegar a Terra.
pegar a Terra. Então surgiu aquele ponto pequenininho. O azulzinho, né? O ponto azul. Já, o chamado pálido ponto azul, que inclusive resultou até num livro dele também com esse mesmo nome, não é? O pálido ponto azul. Então, vendo a Terra, aquela coisinha minúscula, não é? Naquele espaço enorme, a gente começa a se perguntar, né? Ali estão todas as nossas lutas, todas as nossas brigas, todas as nossas crenças, todas as nossas religiões, ciência, tudo ali naquele pontinho. Então, esse que é o que eu digo, o grandioso nos leva também até uma certa transcendência, não é? Eu lembro até agora de uma frase, um pequeno texto que eu li até esse texto num programa que nós fizemos. Eu não me lembro qual foi. Talvez aí uns 2 anos, que diz o seguinte, é de uma revista, me parece que é uma revista cristã, mas, enfim, lá da África, em que o articulista ali dizia mais ou menos assim, eu vou tentar lembrar aqui do texto, que ele diz que quando nós sentirmos que a situação era uma área meio conflituosa, entende? Ali na África, não me lembro bem onde era. Mas quando nós sentirmos que os conflitos estão ficando acirrados e que estamos caminhando na direção de uma guerra, não enviem as tropas, enviem os astrônomos. Olha. Por quê? E continuava o texto, mais ou menos assim, não é? Porque quando os astrônomos nos mostrarem a grandiosidade do universo e nós entendermos a nossa pequenez aqui neste universo, neste mundo, quem sabe nós vamos entender que podemos viver em paz, que não precisamos de guerras, que podemos achar um caminho da paz. Quando a gente entender que nós somos tão pequenos diante do universo e para que tanta briga? É verdade, né? Tem toda razão. Então, não enviem as tropas, enviem os astrônomos. Muito interessante, Exatamente. Bom, então, como nós estamos falando, cada cultura tem, então, a sua maneira de olhar o céu, entendeu? Pois bem, quer dizer, há um olhar científico, há um olhar popular. Esse olhar popular é aquele que não tem a preocupação de explicar exatamente o porquê que as coisas estão ocorrendo, né? Se explicam por meio de lendas, por meio de pequenas histórias, só para afirmar o acontecimento, firmar o conhecimento, mas não necessariamente uma explicação do ponto de vista assim, científico, muito rigorosa, com experimentos e laboratórios e tudo, não. Né? São explicações simples. Por exemplo, o professor Valmir Cardoso, que faz um trabalho com os índios tucano, lá numa região do Brasil, noroeste, lá junto da Colômbia, numa área chamada Cabeça de Cachorro, se a gente olhar o mapa do Brasil, lá no lado noroeste nós vamos ver, mesmo uma cabeça de um cachorro. E lá vivem os índios tucanos. Então, ele, fazendo essa pesquisa, ele diz que quando uma estrela corre, e a gente sabe que não foi estrela que correu, não é? Foi uma pedra lá no espaço que passou na atmosfera, ficou incandescente, então nós temos a nossa explicação, né? Que muitos chamam de meteoro, meteorito e tal. Sim. Nós sabemos o que é.
Agora, para eles, para esses índios, seria uma estrela que saiu de um lugar e foi para o outro para namorar com a outra estrela. Né? Então, é uma maneira desse povo enxergar o céu. E isso é que é a etnoastronomia. Que bacana. É como as pessoas enxergam o céu. Existe alguma publicação de etnoastronomia, professor? Olha, existe. Alguém se dedicou a esse assunto, vamos dizer? O professor Valmir Cardoso, se a pessoa procurar aí na internet, né, Valmir Cardoso, ele tem muito mais artigos do que livros. Ele já teve publicação de livros, mas dentro da astronomia, mas não necessariamente etnoastronomia. Agora, tem muitos artigos e muitas palestras dele no YouTube. Então é só procurar Valmir Cardoso com W e encontrará. E também o professor Germano Bruno Afonso, que, aliás, o professor Germano esteve aqui na UFSC, lá no nosso planetário, há alguns anos, aí eu acho que lá pela década de 90, ele esteve lá no planetário. Ele deu palestra, não sei se você estava lá. Não estava, infelizmente. Inclusive, nós saímos num trabalho pela ilha, porque aí o professor Germano conheceu o Adnir Ramos, e então os dois saíram aqui pela ilha com o Adnir também mostrando coisas que ele pesquisou, e estava pesquisando aqui na ilha. Entende? Então, o professor Afonso ele tem várias entrevistas no YouTube, tem livros publicados nessa área da etnoastronomia e muitos artigos também que podem ser encontrados na internet. Que bom. Entende? Então, tá. Então, nós temos até uma associação, é uma sociedade, a SIAC, S-I-A-C, Sociedade Interamericana de Astronomia nas Culturas. Que bacana! Ela foi criada em 2003, durante uma conferência, lá um workshop, um encontro lá no Chile, Sim. Em 2003. Hoje deve ter em torno aí de uns 12, 15 membros. Entende? Países, né? Países. E várias pessoas engajadas nessa sociedade. Tem uma outra sociedade semelhante na Europa, que me parece que é na França, a Sociedade Europeia para Astronomia na Cultura, e tem uma nos Estados Unidos, Sociedade Internacional de Arqueoastronomia e Astronomia na Cultura. Que bacana, não fazia a menor ideia disso. Então, existe um interesse, né, em estudar essa astronomia nas culturas, e até isso é interessante, Grego, porque gera nas pessoas um certo respeito a essa astronomia popular, a essa astronomia das culturas, porque muitas vezes entende-se que, por exemplo, a astronomia ou a cultura dos índios é uma cultura atrasada, não é? Estagnada no tempo. É um estereótipo isso aí. Mas não é assim. Ela precisa ser respeitada, porque ela é daquela forma ali, né? E nós não precisamos impor a nossa cultura a outra. Que, aliás, isso aí já vem sendo feito pelas civilizações ao longo dos anos, né? Os próprios europeus, quando chegaram aqui no Brasil, eles não descobriram o Brasil, eles invadiram o Brasil. Foi bem isso. Foi uma invasão. E não foi só no Brasil, na América toda, não é? Os europeus que chegaram, tudo. E no caso do Brasil, os próprios padres jesuítas, católicos, que chegaram, impuseram, inclusive, uma nova cultura aos índios, a cruz, que os índios não conheciam. Verdade. Cristo, que os índios não conheciam. Então, isso aí é um desrespeito
respeito a uma cultura, entende? Então, estudar a etnoastronomia é uma forma de você aprender a respeitar a cultura do outro. É interessante mesmo. Puxa, você vê que eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, por isso que é bom a gente conversar sobre esses temas, né? Porque você vê a astronomia, o que nós temos? É a nossa única referência, o céu é a nossa única referência realmente. É o nosso telhado, né? Assim, acima de nós tem isso que você falou. E você vê que obras, as pirâmides do Egito, N outras construções, todas estão baseadas em referências astronômicas. Então, aquilo lá tem culturalmente, como você está falando, tem uma importância fabulosa. Isso aí deveria ser muito mais explorado do que é, né? Porque tem nós sempre dependemos do nosso céu, vamos dizer, para as nossas descobertas, para as nossas plantações, até para a nossa própria sobrevivência. Porque se lá em cima, vamos chamar de lá em cima, a gente sabe que não é lá em cima, né? Se der uma zebra, eu e você não estamos mais aqui fazendo programa e nem existe programa, não existe mais nada, né? Então, nós temos que ter conhecimento sobre isso que nos cerca realmente. Sim, sim, sim. Né? Até aqui no Brasil, em 2003, foi feita uma lei que obrigava as escolas de ensino, né, o primeiro grau, o segundo grau, né, o ensino fundamental, o ensino médio, a ensinarem nas escolas, em colocar nos seus currículos, estudos sobre a cultura africana e afro-brasileira também. Também, claro. E em 2008 veio uma outra lei que complementou essa aí, obrigando o estudo da cultura indígena também, além da cultura africana, a cultura indígena. Eu não me lembro agora o número das leis, mas uma é de 2003, a outra de 2008. Mas foram projetos de lei, ou Paulo, ou se tornaram lei leis? mesmo. Lei mesmo que entrou, né, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. Sim. Agora, eu não sei como anda isso aí nas escolas. Eu não tenho ouvido falar disso. Fica até uma sugestão nas universidades aí os trabalhos tanto trabalho de final de curso de graduação como de pós-graduação, fazerem estudos a respeito de como anda essa situação nas escolas, né? Pegar essas leis e trabalhar isso nas escolas, né? Secretaria de Educação e tudo mais, para ver como anda esse trabalho, que deveria ser respeitado, porque é uma maneira de passar para os jovens, as crianças e os jovens, esse respeito que devemos ter à diversidade cultural, né? Eu acho que quem devia ver isso é essa sociedade que você falou, aqui no Brasil, pelo menos, essa sociedade interamericana, ou que você citou? Interamericana, Então, essa que deveria fiscalizar se essas leis estão em vigência. No caso do Brasil, o representante brasileiro é que deveria ser o fiscal, digamos assim, para ver se isso aí está sendo aplicado ou não. Mas é interessante isso aí, né? Nós precisamos aprender a respeitar as demais culturas. O respeito ao próximo é muito importante. Quando há o respeito ao próximo, existe a paz, existe a liberdade, existe a paz. Respeito é tudo. E uma coisa interessante também, Grego, é o seguinte, é que esse trabalho da etnoastronomia, ele envolve não só a astronomia, porque envolve a arqueoastronomia, a arqueologia, a sociologia, a antropologia, sem dúvida, a história, a geografia. Né? É um trabalho interdisciplinar. Perfeito. Né? Então, a pessoa que estuda
a etnoastronomia, precisa ter também assim um certo conhecimento dessas outras áreas aí para não se perder, né? Que é para o trabalho ter uma direção e, de preferência, até se tiver outras pessoas envolvidas, pessoas das outras áreas, né? Envolvidas nesse trabalho. Pois bem, então, nós vamos ver, o Grego, Oi. a nossa primeira imagem. Vamos lá, é essa aqui. Você está vendo aí ou não? Não. Você não está vendo? Aqui é uma cruz aqui, que é Rio de Janeiro. É o Cruzeiro do Sul, É o Cruzeiro do Sul, exatamente, Eu não sei por que não está aparecendo aí para você, tampou tudo aqui, mas eu não sei por que você não está vendo. Tá, essa aqui é a imagem do Cruzeiro do Sul. Eu vou te dando a referência, então talvez a segunda já melhore, não sei. Uhum. Mas antes, até se você, né, quiser ainda olhar aí a figura, tal, mas antes da figura, eu posso até, enquanto você trabalha aí, dizer mais o seguinte. O professor Germano tem uma história interessante, que eu li num artigo dele, que ele diz o seguinte: ele foi interpelado numa palestra dele. Sim. Ele foi interpelado por uma pessoa que dizia assim: professor, a arqueoastronomia é muito interessante, mas não seria mais produtivo o senhor empregar o seu talento apenas na produção do conhecimento astronômico mais formal? Quer dizer, a pessoa dizia: você trabalha aí com os índios e tal, não seria mais interessante trabalhar com astronomia científica, né? Sim. Justamente aí criando uma barreira, né? Entendi, astronomia claro. científica e astronomia popular. E a resposta do professor Germano foi muito interessante, foi inteligente e educada, que ele disse assim: olha, eu não sei se o senhor está me elogiando ou ofendendo. Algumas pessoas acham que o melhor é focar numa coisa só e ser melhor nisso do que os outros nessa coisa. Eu não penso assim, disse ele, né? Eu não penso assim. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, como diz o Raul Seixas. Maluco, beleza. Maluco, beleza, exatamente. Quer dizer, foi uma resposta simples, educada, mas objetiva, não é? Sim. Eu vou continuar fazendo a minha astronomia popular, porque ela insere também a astronomia científica, mas não significa que uma seja melhor que a outra, né? Não tenha dúvida. Vou tentar aqui, Paulo. Eu não sei o que aconteceu, mas você também tem a sequência aí, né? Eu não sei porque é a primeira vez que não está aparecendo. Eu vou colocar de novo aqui. Você está vendo aí? Agora apareceu, sim. Então tá bom, eu não sei o que agora apareceu. Então é o seguinte, o Grego, nós estamos falando da cultura nos povos, não é? A etnoastronomia, a cosmopercepção. Então é o seguinte, uma vez eu participei de um trabalho numa banca lá na universidade. A moça fez um trabalho relacionado com constelações e ela dizia que são 88 constelações no céu. Só que é o seguinte, são 88 constelações pela União Astronômica Internacional, tá certo? Agora, dependendo do povo, ele pode, da etnia, ele pode estar enxergando outras constelações que a União Astronômica Internacional não catalogou, entendeu? Então, o que eu quero mostrar aí com essa imagem é o seguinte: o que nós estamos vendo aí é a constelação do Cruzeiro do Sul. Sim. Certo? É isso que nós vemos lá no céu. Até aproveitando aí, eu coloquei os estados que as estrelas representam: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e lá em cima a Bahia. Só por curiosidade, porque nós já conversamos sobre isso. Já falamos, sim. É interessante mesmo, muito interessante. Porque a Bahia pertence à região Nordeste e a Bahia está junto com os estados da região Sudeste. Então, esse aí é mais um problema, um erro, talvez,
da nossa bandeira brasileira. Mas só, né, para lembrar este fato. Agora, isso é o que nós vemos, é essa cruz que nós vemos lá no céu. Agora, se você colocar a imagem seguinte, isso que está aí, ó. Isso que está aí. Aí está o Cruzeiro do Sul, no centro, mas existe uma figura quadrática, não é? Sim. Que foi o seguinte, a União Astronômica Internacional, ela foi criada lá na década de 1920. E logo depois que ela foi criada, foi formada uma comissão para estudar o céu de forma a delimitar perfeitamente as constelações. Por quê? Para dizer, por exemplo, a localização de um determinado fenômeno lá no céu, digamos, um cometa que está passando, ou uma estrela nova, uma estrela que brilhou de repente, que é chamada de nova ou supernova, em que constelação ela está, ficava muito difícil se não tivesse uma delimitação das constelações. Certo. Então, não é? Porque às vezes ela pode estar numa área limítrofe de uma constelação e outra. Então, para facilitar esse tipo de trabalho, então, essa comissão organizou o céu se baseando nas coordenadas astronômicas, porque o céu lá também tem paralelos e meridianos, assim como nós aqui na Terra. Né? Sim, sim. E, então, com base nessas linhas das coordenadas astronômicas, foram criadas regiões. Então, para a União Astronômica Internacional, quando se fala em Cruzeiro do Sul, não seria propriamente a cruz, mas essa figura que está aí. Isso é a constelação do Cruzeiro do Sul. Perfeito. Perfeito. Então, dessa forma, a gente pode dizer exatamente se esse fenômeno aconteceu no Cruzeiro do Sul ou numa constelação que se limita com ela, que está ao lado dela. Entende? Bacana. Então, isso é constelação para a União Astronômica Internacional. Muito bom. Ok? Pois bem, então são 88 regiões que foram criadas lá no céu, que são as chamadas constelações. Agora, dependendo do povo, cada povo enxerga lá as suas constelações, que normalmente são os desenhos que as estrelas formam. Não é? Sim, sim. São os desenhos que as estrelas formam. Então, por exemplo, o Cruzeiro do Sul é enxergado por alguns indígenas tupis-guaranis, aqui nossos, como o curuçu. O curuçu ou curuçu, que é uma tartaruga. Não deixa de ser. O Cruzeiro do Sul é uma tartaruga. Para o povo Burong, que nós vamos ver mais adiante, para o povo Burong lá na Austrália, ela é um gambá, o gambá de cauda amarela. Olha, claro. Então, cada povo enxerga uma mesma constelação à sua maneira. Perfeito. Tá certo? Bom, esse mapa aí é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, do Rio Grande do Norte. Tá? Então, só para mostrar que a arquitetura também faz parte desse estudo da etnoastronomia, porque eles também estudam a forma arquitetônica das casas dos indígenas, de como a tribo está organizada espacialmente, entende? Então, é interesse também da arquitetura. Que bacana isso. E aí também nós temos a distribuição dos indígenas no Brasil. Então, imagine você, dentro de cada um desses grupos também existem, às vezes, várias línguas. Nossa, e várias culturas, várias, nossa, e várias maneiras de enxergar o céu. Não tenha dúvida. Puxa,
Oh. Às vezes enxergam a mesma coisa, mas com outra denominação. Isso. Se você olhar lá na esquerda, lá no alto à esquerda, lá fica a cabeça do cachorro. Dá para ver aqui, está bem claro aqui agora. Tem razão. Aqui, isso. Onde o professor Valmir Cardoso faz um trabalho com os índios tucanos. Isso. Entende? Ele diz que nessa região lá dos índios tucanos, existem 23 línguas. Caramba! 23 línguas, só lá entre os tucanos. Entende? E no Brasil, nós temos em torno aí de umas 200 línguas indígenas. Olha, quanta riqueza, né? Quanta riqueza cultural. Quanta riqueza, pois é. Então, esse trabalho da etnoastronomia é muito interessante, entende, Grego? Eu acho muito importante mesmo para a gente entender e respeitar as outras culturas, não é? Sem dúvida. Muito conhecimento. Muito interessante. Isso, é. O que nós temos aqui, Paulo? Bom, esta aí... Povo Inuit. É do povo Inuit. Esse povo Inuit é um povo esquimó. Esquimó, ok. Lá no norte do Canadá. Tá. Acima do Círculo Ártico, né? Então, para nós, este triângulo que é formado aí, que está virado assim, com o vértice para a esquerda. Isso, dá para ver assim. Tá? Para nós, é o touro. É uma parte da constelação do touro. A cabeça do touro. Ok. Tá? Agora, lá para esse povo Inuit, eles enxergam 4 cachorros. Por quê? Porque eles usam os cães para puxar o trenó. Não é? Os trenós, tem razão. Olha, agora estou prestando bem atenção nessa figura, está bem claro isso aqui. E a estrela Aldebaran, que é a estrela mais forte ali desse triângulo, do touro, sim, seria um espírito de um urso. Ora, o urso faz parte da cultura deles. Verdade. Os cães também. Então, eles enxergam lá no céu, o urso enxerga os cães. Que interessante, olha só. Isso aquilo que você falou, né? Os pontos de vista de cada cultura. Isso é riquíssimo, né? É você ver um fato sob diversos ângulos e você vai ver. Nós aqui, nós não vemos o que eles veem. Eles lá não veem o que a gente vê aqui. Então isso é importantíssimo, essa interação de conhecimento, né? Isso. E esse respeito, né? Que eu sempre enfatizo às demais culturas. E esse povo Inuit, assim, eles têm uma das crenças assim que eu considero mais bonitas a respeito do céu, que eles dizem o seguinte, que as estrelas são pequenos buracos no céu que deixam passar a luz dos entes queridos que já se foram. Olha só que bacana. Para que aqui embaixo a gente saiba que eles estão felizes. Olha só, mas que bacana, bonito isso, eu gosto. Bonito isso, né? Dessas filosofias, sim. Aqui, muito interessante, Paulo, muito interessante. Eu vi que vocês vão ver o que tem adiante, gente. Olha só, esse aqui não é a mesma, peraí, pulei agora. Olha outro povo, Burong, Austrália. Burong é um povo da Austrália. Eles têm lá um gambá, que é chamado gambá de cauda amarela, que ele vive nas árvores, esse gambá. Entende? Provavelmente para fugir de predadores. Né? Então, ele vive nas árvores. Bom, então esse gambá é visto na constelação do Cruzeiro do Sul, que eu procurei destacar o Cruzeiro colocando as estrelas brancas aqui destacadas, né? Em branco aí. Eu vi, estou vendo aqui isso. Muito interessante. Cruzeiro do Sul. Muito interessante. Então, para perpetuar
essa informação, a história que eles contam é que o gambá, que é chamado buniá, ele foi perseguido pelo emu gigante, o Tingal. Emu gigante. Ali está escrito ema, mas tudo bem. É porque é um parente da nossa ema, porque a ema só aparece na América do Sul. E o emu, que é um parente da ema, aparece lá na Austrália. Eles chamam de emu. Certo. Então, o emu gigante perseguindo, né, o buniá, que é o gambá, ele se agarrou na árvore e ali ficou. Então, ele está destinado a viver na copa das árvores eternamente. Que bacana, então, que ele interessante. Tá agarrando, quer dizer, o Cruzeiro do Sul é aquela árvore e é o gambá. Não é? Que bacana, que bacana. Olha que interessante. O que é isso aqui? Os navajos os americanos. Os índios navajos americanos, que eles enxergam na constelação, que para nós é a constelação de Andrômeda, sim, eles enxergam o lagarto, né? Olha. O lagarto. E tem também a outra constelação, que é... Porque o lagarto, né? O lagarto faz parte lá da vida deles, provavelmente numa região um pouco desértica. Tal, desértica, lagarto, exatamente. Né? Sim. E também eles enxergam, na constelação que para nós é Cassiopeia, eles enxergam a mulher deitada, a mãe do lar, para eles. Uma homenagem à mulher, né? As mulheres da tribo, que normalmente se dedicam à casa, né? À família. Sim. Né? Então, ela foi homenageada lá no céu como a mulher, a mãe do lar. Então, é essa constelação que aí está. Eu não sei o que as pessoas, no geral, cada um tem seus gostos, tudo, né? Mas eu acho maravilhoso você ver esse tipo das culturas, esse conhecimento e esse compartilhamento que, graças a você, todo mundo tem acesso hoje aqui agora. É maravilhoso isso aqui. A gente tem como saber como é que o nosso semelhante pensa, né? Como é que ele cria e o quanto isso ajuda em cada sociedade, mesmo a sua própria interpretação, digamos assim, para a sua sociedade, para essas etnias que você destacou bem, é importantíssimo, são as bases de toda a sociedade deles. Isso é cultura, isso devia ser muito enaltecido para o conhecimento geral da humanidade, né? Não setorial. Você está contando a história de cada um, dos navajos, de todos, mas cada um, no geral, isso é importante a gente saber todas essas interpretações, esses pontos de vista. Você não acha, Paulo? Sim, exatamente. Que é isso que eu digo, né? Estudando a etnoastronomia, sim, nós aprendemos a respeitar a cultura do outro povo. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Porque ela migra não só não é só a astronomia, mas existe aí também a sociologia, existe a arquitetura, isso. Existe a história, existe a geografia. Multidisciplinar, como você disse, né? Isso a antropologia, entende? Então, tudo isso se integra nesse estudo chamado etnoastronomia, a cosmopercepção, na verdade, né? Olha o que você falou aqui, tá? Bom, isso aqui é na Chapada Diamantina, na Bahia. Olha, aqui no Brasil já, isso. Isso aí eu extraí de um livro que eu tenho aqui do professor Luiz Galdino, que também faz esse trabalho de pesquisa. Astronomia indígena, olha que interessante. O nome do livro é chamado Astronomia Indígena. Olha. A constelação do lagarto. Não sei, quer dizer, na interpretação dele, é uma constelação. Esse Sim. desenho que aparece numa caverna lá na Chapada Diamantina. Tá. Entende? Não sei se é o mesmo lagarto que o povo navajo tem razão. É de se pensar, exatamente. Na ideia dele, é um lagarto, né? É uma constelação. Sim. Registrada. Né? E existem esses registros, né? Nessa região da Chapada Diamantina, é muito rica em muitos registros, entende? Sim. Nessa área da arqueologia e da arqueoastronomia,
É muito interessante. O Paulo trouxe, depois você, a hora que você tiver a oportunidade, você vê, né? Eu trouxe recentemente o professor José Augusto Fonseca. Ele explora pelo Brasil inteiro todas essas inscrições rupestres, alguns sinais indígenas fabulosos, 7 cidades do Piauí, toda aquela região no Brasil inteiro. Então é muito rica essa cultura. O que essas pessoas, o que esses seres aí deixaram registrados para nós aí, seria muito interessante a gente tentar interpretar isso tudo. E até hoje muita coisa ainda está bem desconhecida. Ah, sim, tem muita coisa, sim. Vamos lá. Esse aí, a cadeira de Deus do povo romeno. Olha que legal. A cadeira de Deus, né? Na verdade, essa cadeira, ela é enxergada de cabeça para baixo, entende? Tá. E é só vista no hemisfério norte. Agora, eu virei que é para a gente poder entender esse desenho da cadeira. Claro, claro. Mas, na verdade, ela é de cabeça para baixo. E existe uma história na mitologia grega que explica o porquê da cadeira virada, né? Mas isso aí faz parte, né, da cultura romena e também da cultura greco-romana. Na mitologia grega, é a cadeira da rainha. Olha só. É o seguinte, eles enxergam, né, na mitologia grega, uma pessoa, uma figura humana, sentada neste trono, amarrada nesse trono, e de cabeça para baixo. Mas existe uma explicação. Sim. É que tem uma rainha muito vaidosa que ela se comparou à sua beleza, até dizendo que era mais bela que as Nereidas. Nereidas eram aquelas jovens belas, cantavam, dançavam, cuidavam do fundo do mar, cuidavam dos marinheiros, dos navios, eram as Nereidas, tá certo? Sim. Eram aproximadamente umas 50 Nereidas, e uma delas era a Cassiopeia. Cassiopeia era muito vaidosa, muito arrogante, disse que era mais bonita que as Nereidas, e essa Cassiopeia se ofendeu, até porque ela era casada com o rei, não é? E pediu para o rei, então, castigar, não é? Aliás, castigar a Anfitrite, né? Castigar a Anfitrite. Bom, então, o que acontece? Ela foi colocada, essa rainha vaidosa, a Cassiopeia, foi colocada na cadeira, amarrada e de cabeça para baixo, para ser castigada. Entendi. A rainha Nereida, que se sentiu ofendida, era a Anfitrite. A Cassiopeia era a rainha vaidosa, né? Então, ela foi colocada pela Anfitrite, pelo seu rei, sim, na cadeira, amarrada e de cabeça para baixo. Uma maneira de explicar o porquê que enxerga a cadeira de cabeça para baixo. Que interessante, olha, é muito bom a gente isso aí, porque através de cada cultura a gente pode se aprofundar mais ainda, né, Paulo? Opa, essa aqui. Sim. O que é isso aqui? Homem velho? O que é isso aqui? Homem velho. É o seguinte, isso aqui agora faz parte da cultura dos indígenas brasileiros. Opa, tá, Brasil. Ok? Sim. Bom, então, essa é a constelação do homem velho, que quando ela começa a aparecer em dezembro, indica para os nossos indígenas o verão. Tá? Sim. Principalmente o verão para os índios do sul do Ela é formada lá pela esquerda, pelo aglomerado das Pleiades, depois tem as Íades, que é a cabeça do touro, e depois, então, tem Órion. Bom, o índio, ele está deitado para a esquerda, né? As Pleiades seriam o cocar, a cabeça do índio seria ali as Íades, de touro, e depois, então, tem Órion,
formando uma perna, a perna boa do índio, já vou explicar o porquê, porque a outra perna foi a perna amputada. Falta uma parte, inclusive. E ele tem uma bengala também por causa disso. O que é que acontece? A história que os índios contam é que esse índio velho, ele casou com uma índia jovem, muito bonita, mas a índia acabou se apaixonando pelo irmão do homem velho, pelo cunhado, que era mais jovem, como ela, e muito bonito também. Então, o que ela fez? Ela tentou matar, ela matou o homem velho, o marido, cortando a perna dele. Puxa! Olha como é que são as lendas, né? As histórias. Então, aí os deuses ficaram com pena do homem velho e colocaram, então, o homem velho lá no céu para ele ser perpetuado. Olha só. Então, essa é a história a respeito do homem velho. Olha só, que bacana. Quanta riqueza, né, de culturas. Isso é muito, muito legal a gente saber essas coisas, esses pontos de vista. Puxa. Sim, Então, né, está aí o homem velho. Esse aí é um desenho. Olha, que bacana. Aqui já é mais desenhado, né, para dar uma ideia melhor, né? Para dar uma ideia melhor, As Pleiades, Síades, Órion, as Três Marias ali, o Órion, tá vendo? Sim, aqui, tá, olha só que interessante. Pô, que bacana, Paulo. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Por isso que eu digo aí, quando ele me pede tempo, o telespectador, que ele vai pesquisar, ele traz bonitinho, aquilo que para que todo mundo vão para a próxima aqui, que bacana. Esse aqui é o servo, né? Sim. O servo, ele indica o outono. Então, quando... Que cultura é essa, Paulo? Que cultura é essa? Essa é a cultura indígena também? É dos nossos indígenas aqui também, tupis-guaranis. Ok, tá bom. O servo, ele indica o começo da época seca. Sim. Para os índios do norte do Brasil. Né? Tá. E então é a época do outono. Quando ele começa a aparecer, é a época do outono. Tá? E a cauda do servo é o Cruzeiro do Sul. Que eu procurei destacar ali em vermelho. Sim, eu vi. Estrelas. Tá bem certo? Bacana. Tá. Puxa, que muito interessante. Muito então, bacana. Eles enxergam, né, o servo, porque faz parte da cultura deles, né? O veadinho, né? O servo é o veado, claro. Né? Olha só. E aqui, olha, outra coisa interessantíssima. O que é isso? Uma ema. Aí nós temos a ema. O que representa para eles, ô Paulo? A ema é o seguinte, é o inverno. Inverno, tá. É quando começa a chegar, quando ela começa a aparecer, é porque está chegando o inverno. Então, a história aí da ema é a seguinte: ela tem a cabeça presa por uma das estrelas do Cruzeiro do Sul, tá vendo? Lá em cima. Perfeito. A cabeça da ema tem a estrela do Cruzeiro que segura. Porque se ela soltar a cabeça, segundo os índios, ela vem beber toda a água do planeta. Ah, tá. Tá? Sim. O pescoço da ema é formado por alfa e beta do centauro. Puxa, tá. E aqui a traseira do corpo da ema é a constelação do Escorpião, que eu destaquei em vermelho ali algumas estrelas. Sim, perfeito, para ficar legal. Puxa vida, muito, muito bacana. Então, muito bacana. É a época de plantar mandioca, né? A época das colheitas, entende? Então, isso é o calendário do céu para os indígenas. Excelente trabalho, excelente. Vamos ver o que nós temos aqui. Povo Burong. Agora, esse é o emu que você tinha falado lá atrás, né? Isso, o emu, exatamente. Tá. Veja, é a cabeça para o lado direito, no Cruzeiro do Sul. Isso aqui, ó. Aquela mancha escura, né?
aquela mancha escura ali é o saco de carvão que a gente chama. Sim. Tá? É uma nebulosa escura que provavelmente muita poeira e gases cósmicos que não deixam passar a luz de estrelas que estão por trás dela. Sim. Então fica aquela mancha escura no céu, que é também o que os nossos indígenas enxergam, essa mancha escura, que é a cabeça da ema. Olha que e interessante, né, que são povos separados, né? Aqui no Brasil e lá na Austrália, e enxergam o mesmo animal. Incrível, 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 incrível. São mistérios que como é que eles têm a mesma percepção, né? Interessante isso aí, né? É interessante, né? E relacionar com o mesmo animal, né? Exato. Porque o emu é o parente da nossa ema aqui, né? Olha aqui, ó, a junção das duas, o cervo com o emu aqui, né? Isso, exato. Caramba, exatamente, o cervo e o emu. Quer dizer, o Cruzeiro do Sul é a cauda do cervo e sim, o Cruzeiro do Sul sustenta a cabeça da ema. Puxa vida, olha, é incrível, incrível. Só alguém para fazer isso aí, porque se você não tiver uma orientação para isso, você vai olhar, você vai fazer, você vai criar pareidolia, você vai criar uma série de coisas ali, né? Sim, mas, agora, uma coisa indicada através de culturas são coisas milenares, coisas centenárias, então aí é muito mais bacana você, vamos lá seguir, Anta do Norte, olha que interessante. Anta do Norte. Índios brasileiros ainda? Ainda, sim, índios brasileiros, sim. Tá. Ela indica primavera, a anta do norte. Ok. É mais conhecida pelos índios do norte do Brasil, aparece melhor lá para eles do que para os índios do sul. Mas é a transição, né, entre a seca e a chuva que vai chegar, né? Perfeito. Então, aí eles se baseiam um indicativo. A Via Láctea é o caminho da anta, né? É o local por onde a anta caminha. Ah, tá. Deixa eu fazer uma. Deixa eu voltar e para ir aqui também, ó. Tá vendo? Para eu ter ideia. Que interessante, olha. Muito bom. Isto aí é um braço da nossa galáxia, né? Sim. É a chamada Via Láctea. Ô, Paulo, eu tenho visto só uma parte aqui. Recentemente, muita gente tem postado fotografias ao longo do mundo, tem postado na web, com a Via Láctea em destaque. Muitas a gente percebe que são fotos adaptadas. Pega-se a Via Láctea, foto do Hubble, não sei o quê, coloca como fundo e depois coloca uma cidade mostrando que anoiteceu e a Via Láctea apareceu, né? A minha pergunta é: a Via Láctea é visível da forma que algumas daquelas fotografias mostram, que eu acho a maioria são montagens, mas é possível você ter uma visão da Via Láctea no horizonte, por exemplo? Sim ou não? É possível. Eu não sei se tão nítida como algumas imagens que você fala mostram, né? Mas é muito, muito visível, viu, Grego? Sim. Muito visível. Eu já tive oportunidade de estar em local bem escuro e realmente a gente chega. Mas há uma certa montagem aí em algumas imagens, viu? Infelizmente, né? Infelizmente. Hoje em dia a facilidade é muito grande, né? Com os truques aí de computador e tudo, de programas, de aplicativos. Por isso que é bom fazer a pergunta para você que sabe, assim as pessoas acham bonito, mas não se iludem, né? Vamos seguir. Olha, o que é isso aqui? Opa! Bom, então, aí na mitologia greco-romana, a explicação do surgimento da Via Láctea. Tá? Opa! Então, vamos lá. Aí aparece Júpiter, que era casado com Juno, e Júpiter está segurando o seu filho, o Hércules. Sim. Que está sendo amamentado por Juno. E o leite derramado formou a galáxia, formou o braço da Via Láctea. Que interessante. Daí, Via Láctea, o caminho do leite. Caminho leitoso. Só. Como é bom saber as origens das histórias, das lendas, das culturas, né? Muito bacana.
É uma pintura, né, veja, de 1575. Exatamente. Jacopo Tintoretto. Tintoretto, italiano, os talentos italianos, né? Sim, 1575. Mas veja que imagem cheia de detalhes, imagem bonita, né? E para explicar essa mitologia greco-romana. Melhor é você ver uma imagem com interpretação, aí fica melhor ainda, né? Você fica melhor ainda. Valeu, vamos pular. O nosso povo tucano aqui também. Também o povo tucano, que enxerga a jararaca, né? E o jabuti. A jararaca é formada pela constelação do Escorpião, o Sagitário, a coroa austral. Então, junta essas nossas constelações e forma um único animal. Tá. Que é a jararaca, uma cobra muito grande, né? Tá, e eles usam, esse aqui é a terminologia indígena, o nome indígena. Isso, é o nome indígena. Quer dizer, nós enxergamos o escorpião, eles enxergam a jararaca. Entendi. Perfeito. Entendeu? E o Cruzeiro do Sul, para o povo tucano, é o jabuti, né? A tartaruguinha. Tá, e o que representa isso para eles, ô Paulo? Que eles se baseiam nisso para quê? Indica que está se aproximando o verão. Verão, perfeito. Está se aproximando o verão. É uma chuva muito intensa, isso provoca a elevação dos rios. Pelo menos aqui eles não tem fake news, não tem notícia plantada, não tem coisa nenhuma, né? Porque eles estão vendo a verdade, né? Que o céu nos presenteia, né? Eu só tenho uma explicação dessa imagem aí, é porque eu aproximei o Cruzeiro do Sul, ali da Jararaca, porque senão ele ia ficar muito afastado. Entende? Sim. Então eu fiz um recorte e trouxe para perto. Claro. Ficou muito bom. Ficou bom. Foi bom você explicar aqui, porque alguém podia dizer, mas um não é perto do outro, tem toda a razão. Muito bom. Sabe como é que é o povo, né? Sabe como é que é o povo. Vamos lá. Constelação da Arapuca. Essa é a Arapuca, né? É uma Arapuca mesmo, tá? É uma Arapuca mesmo, né? Sim. O quadrado de Pégasus, que para nós é o Pégasus, e as Pleiades lá na outra ponta, tal, formando esse braço, que é a Arapuca para pegar os passarinhos, né? Claro. É o tempo para eles, é o tempo de cultivar, é o tempo de arar a terra, de plantar, entende? Tem povos na África que enxergam as Pleiades, essa região aí, como um arado, não uma arapuca. Sim, um arado também. Uma arapuca. Que não deixa de ter o mesmo sentido da coisa, a época de se plantar, de semear, essas coisas todas. Exatamente, que é o arado, né? Perfeito, muito bom. Sigamos. O que é isso, Paulo? A pedra famosa, Pedra do Ingá. Famosa Pedra do Ingá. Pedra do Ingá. Essa Pedra do Ingá é muito famosa lá no município de Ingá, né, na Paraíba. Sim. Mas é uma coisa riquíssima de informações que até hoje ainda vem sendo muito pesquisada por vários cientistas, entende? E muitos curiosos, né? E eu estava falando com esse pesquisador que eu trouxe há pouco para o Vida Inteligente também, o Fonseca. Ele disse que para você fazer esse tipo de coisa, você teria que ter ferramentas adequadas, porque a rocha lá é uma rocha muito, muito difícil de ser talhada, né, Paulo? É interessante isso. E veja, o Grego, na parte de cima, um monte de bolinhas ali, ó. Isso, que é isso? Então Quer dizer, que significado tem isso? Para mim, pode ser um tipo de um calendário de contagem do tempo, não é? Pode ser, claro. Pode ser, né? Aqui no canto direito, abaixo, eu enxergo um lagarto. Eu também, mas pode ser uma pareidolia, foi o que eu falei, talvez não seja isso, né? Talvez não seja isso. Pode ser eis a questão, essa que é a questão. Até se descobrir um parâmetro entre esses símbolos, uma escrita ou alguma outra coisa, a gente fica no campo das conjecturas. Você mesmo disse de quanto tempo essa pedra existe e as pessoas ainda estão, os pesquisadores continuam tentando decifrá-la, né? O pessoal normalmente diz que fica na faixa de 2.000 a 5.000 anos.
a datação dessa pedra aí, desses registros. Incrível, Tem incrível. gente que enxerga aí um tipo de um foguete. Tem, claro, dá para ver aí, um monte de coisa. Cada um enxerga o que quiser. Exatamente. Mas é realmente algo muito interessante. Ela é muito pesquisada. Verdade. Bom. Essa aí, o povo Bakongo. Olha que legal, já estou imaginando a explicação disso. De onde é o povo Bakongo? Essa história do povo Bakongo, explicando a origem do mundo, é muito interessante, porque eu faço uma relação, Grego, com o Big Bang. Sim, né? Eles dizem, é um povo africano, né? Eles dizem o seguinte, que o mundo, no começo, era um imbung, que eles chamam, imbung, uma coisa vazia, uma coisa sem vida visível. Tá. Aí, nesse imbung, havia forças ativas, porque eles dizem que onde tem o vazio, agem diversas forças desconhecidas, forças invisíveis, onde tem o vazio. Sim. Aí eu pergunto, será que isso aí não seria a nossa explicação do bóson de Higgs? Por quê? Opa, por que não? Sei lá, né? O bóson de Higgs é aquela partícula subatômica, né, que já foi comprovada pelo acelerador de partículas, o CERN, que fica entre a França e a Suíça, né, que é o maior laboratório desse tipo no mundo. Em 2012, foi comprovado que o bóson de Higgs existe. E o que é o bóson de Higgs? Uma partícula, né, uma partícula subatômica que gera a formação da matéria. Entende? Então, num mundo muito caótico, a presença do bóson de Higgs faz com que as partículas andem, se movimentem mais devagar e possam começar a se unir. E aí começa a formação da matéria. E foi assim que tudo surgiu. Quer dizer, então não significa que antes do Big Bang não existia nada. Claro que existia o bóson de Higgs. Interessante, né? Puxa. E com aquela expansão, quer dizer, não foi uma explosão, como muitos dizem, mas uma expansão, aí então o bóson de Higgs começa a atuar e todos os materiais vão se juntando e formando a matéria. Quer dizer, né? Isso poderia ser o tal do imbung. Não tenha dúvida. Essas forças ativas que existiam no vazio, segundo esse povo Bakongo. Quanta riqueza, né? Que bacana. Entende? E aí mais, né? Mais ainda, de dentro desse imbung surgiu Kalunga, que é uma força de fogo. Olha! Uma força de fogo, e o Kalunga acendeu, detonou e produziu a massa em fusão que foi dando origem a tudo que está aí nessa imagem que você está mostrando. Que maravilha, né? Como são as histórias das culturas, que maravilha. Nossa, eu me encanto aqui. Que Campeche aqui, isso aqui é aqui, né? Na nossa Esse aqui é o trabalho, então, do Adnir, né? Isso aqui. É o trabalho do Adnir. O Adnir Ramos, que é o nosso arqueoastrônomo. Ele não trabalha tanto com a etnoastronomia, mas mais com a arqueoastronomia. Isso, né? Isso. E as inscrições rupestres também. Ele diz, nos seus trabalhos, que são mais de 500 desenhos aqui no litoral de Santa Catarina. Ele vai atrás só na de ilha tudo. do Campeche já foram catalogados 140. Nossa! Desses desenhos. A questão é saber, né? O que... Isso aí aparece ali também na Praia do Santinho, né? Isso, Santinho também é muito, exatamente. Exatamente. Um belo trabalho. Aqui do livro do Adnir, né? É o trabalho do Adnir, que está no livro dele, o Divino Gênese. Sim. É em Ponta das Canas, não é? Exato. O sol aparecendo ali no meio dessas pedras, que indicando o solstício de verão, o início do verão. Então, existem muitos
desses menires, que são chamados, né? Essas pedras grandes, a questão é a gente saber se isso aí é coincidência ou se foram colocadas para isso. Aí é que tá, mas eu não creio que tenha sido coincidência, não, porque eu acho que tem inteligência aí. Uma ou outra pode até ser, Paulo, mas você vê que outras são coisas que realmente foram pensadas, planejadas, estudadas, né? Então Sim, isso é bacana. O importante é saber discernir uma coisa da outra, não se entusiasmar para achar que tudo é a luz, tudo é coisa que foi colocada assim. Então é usar o pé no chão que a gente usa, né? O bom senso da ciência. Isso, o bom senso da coisa, né? Finalizando aqui a nossa exposição de slides aqui, nós temos Garopaba, que é interessante isso aqui. É estudo do Adnir também, esse aqui, ou Paulo? Não, esse aí é um estudo do professor Germano Afonso. Tá, o que ele fala sobre essa imagem aqui? Bom, isso aí é para identificar a época do ano, né? Sim. As estações do ano. Tá. Eu estive em Garopaba há muitos anos, não tantos assim, mas há alguns anos, e eu cheguei a ver esse observatório, mas ainda meio depedrado, assim. Mas depois, Sim. então, o professor Germano esteve por lá e tal, e reativou e melhorou esse trabalho desses indígenas, não é? Sim, aí vai trabalhando com a sombra do sol, né? Um relógio solar, vamos dizer assim. Isso, né? É um relógio solar, exato. Isso, muito legal, muito. Então, nessa região aí de Garopaba também, o professor Germano trabalhou muito. Sim. Então, tem muita coisa interessante. E tem muitos vídeos, entende? Do professor Germano no YouTube que as pessoas podem pesquisar. Você deu muita referência hoje, nossa senhora, muito, muito bom os nomes, os locais. Paulo, olha, que trabalho maravilhoso, Paulo. Está vendo? Depois de 20 anos a gente fazendo o programa junto aqui, quase isso, né? Por isso que eu digo que você me surpreende, cada vez você me surpreende. Parabéns, parabenizo aqui em público, aqui, um belo de um trabalho, um belo de um estudo. Eu creio que todo mundo está se deliciando com esse material. E as referências que você deu permitem que as pessoas vão atrás de novas referências sobre isso, novos estudos, porque você deu tudo, todos os caminhos você deu as ferramentas. Então, quero te parabenizar. Lindo trabalho, Paulo. Lindo trabalho. Não, muito obrigado, muito obrigado. E por uma questão de honestidade, né? Eu devo dizer que esse material, grande parte, está na internet, entende? Não é, mas é o mérito de você buscar. Você não pode mostrar sem ter um conhecimento. Você demonstrou que, por trás disso, você sabe. Você usou as imagens da internet, como todo mundo usa, para ilustrar, né? Então, isso foi muito bacana. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Tá bom. A hora que você tiver uma nova ideia, você já sabe que eu sou adepto das suas ideias, né? Ô, Grego, vou preparar isso aqui, daqui uns 2 meses eu te falo. Então tá bom, meu querido. Muito obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia, um forte abraço e até a próxima. Eu fico agradecido também. E, como você diz, até sempre, né? Até sempre, é isso aí. Feliz sempre. Um abraço. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Gente, que maravilha, né? Eu fico entusiasmado. Entusiasmado é a palavra entusiasmos, palavra grega. Mas o Paulo, quando ele vem aqui, é conhecimento. Então isso é bacana. E eu tenho sede de conhecimento, né? Fico bem nutrido. Nutrido até um certo tempo. Depois aí quero mais. E aí converso com o Paulo e vou fazer um novo programa. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.